Oi, Oi, pessoal! Tudo bem? A gente tá aqui pra pular o carnaval com vocês. A gente já tá pronto, ó, preparado, de pijama. A gente tá aqui, comecinho de carnaval, curtindo o carnaval em casa. E aí a gente voltou pra contar um pouquinho mais da nossa história. Então, bem-vindos ao canal Tecer Fio a Fio. Na semana que passou, nós fomos no primeiro encontro do ano da GAACO, que é o Grupo de Apoio à Adoção Consciente, e foi super legal. A gente vai mostrar aqui um pouco a imagem para vocês, um videozinho. Oi pessoal, a gente está aqui no primeiro encontro da GAACO do ano, que é o Grupo de Apoio à Adoção Consciente. Vamos participar de mais uma reunião e conversar, aprender um pouco mais, descobrir um pouco mais sobre esse universo tudo. Depois a gente conta tudinho aí para vocês. Conhecer outras pessoas, outras histórias de adoção e pessoas também que estão na fila esperando para adotar. Depois a gente conta. Beijo, até depois. E daí já começamos o nosso ano, né? Falando sobre adoção, conhecendo algumas pessoas, conhecendo algumas histórias de adoção. Foi bem interessante a reunião que a gente participou. Tinha muita gente, até fiquei surpreso, porque achei que não ia ter tantas por ser a primeira reunião. Mas... Galvani, do que a gente vai falar hoje? Eu tenho uma ideia. Mas antes eu queria dizer assim, a gente tem conversado muito com as pessoas. Semana passada a gente recebeu umas mensagens ótimas, assim, especialmente de um casal de São Paulo, homoafetivo. Daí eles estão, né, começando o processo deles, entrando com todo o processo, se preparando para fazer o curso. Então a gente trocou mensagens ótimas, assim. E daí a gente queria agradecer ao Thiago e ao Douglas que trocaram tantas mensagens bacanas com a gente, estão acompanhando o nosso canal, né, compartilhando a nossa história. Daí a gente estava falando disso, assim, que a nossa ideia do canal, é claro, a gente quer também trazer informação, esclarecimentos, mas a principal coisa pra gente é contar a nossa história e a gente está aprendendo o tempo todo. Então, claro que às vezes a gente vai falar de coisas que a gente ainda não sabe, mas a gente vai falar do nosso modo, né? Assim, da forma como a gente está se relacionando com isso, da forma como a gente está entendendo como as coisas estão acontecendo. E aí isso gera muitas dúvidas assim para nós, né? E eu acho que para as pessoas eu percebo que cada vez que a gente lança um vídeo, alguém faz um comentário, faz perguntas ou conversa com a gente, e as pessoas têm muitas dúvidas. E muitas das vezes a gente consegue até esclarecer, mas a gente percebe que é uma lacuna que tem. Que às vezes as pessoas estão fazendo o curso, elas estão indo lá na vara da infância e da juventude fazer o curso, participando das reuniões, mas mesmo assim elas ainda têm dúvidas. E a gente, esses tempos, assim, final do ano, até a gente comentou aquela coisa, encontro de família, amigos que a gente não vê há tanto tempo, etc. E daí a gente comentava, assim, entre nós, assim, como é impressionante o fato de que pessoas esclarecidas, estudadas e tudo mais, ainda tem dúvidas tão básicas, assim, e tem uma ideia tão simples sobre a adoção, assim, não tem a menor ideia de como é complexo todo o processo, das dificuldades, como que é a relação da criança institucionalizada, enfim, essas coisas todas, esses processos burocráticos, assim. Então a nossa ideia é essa, sabe, de a gente vai falando disso conforme a gente vai vivendo a nossa história, a gente está compartilhando com vocês. Aí a minha ideia é a seguinte, a gente tentar aqui, sem combinar, enumerar dicas básicas assim sobre a adoção, sobre todo o processo de adoção. O que as pessoas precisam saber? Primeira coisa, se você está interessado em adotar, você precisa ir na vara da infância e da juventude, fazer uma reunião lá, e nessa reunião explicativa eles vão te falar tudo que você precisa, quais são os trâmites para adoção. E daí eles vão entregar um documento e com várias coisas que você vai ter que levar lá. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que ir na vara da infância e da juventude. É obrigatório a gente passar pela vara da infância e da juventude. Não pode, de maneira alguma,
pensar em adoção fora da vara da infância e juventude. Isso é contra a lei, é proibido e hoje dá cadeia, né? Você vai preso se acontecer uma coisa dessa. Então, tem uma coisa que é interessante que eu descobri, que aqui em Curitiba, não sei em outras cidades, mas aqui em Curitiba, quando a gente está fazendo o processo de habilitação para adoção e quando a gente está habilitado, a gente não pode visitar orfanatos, lares, casas, onde estão as crianças. A juíza proíbe isso, a gente não pode visitar, é proibido. Se a gente for visitar, a gente pode ser tirado do cadastro de adoção, porque é uma norma aqui de Curitiba. Para evitar contato com as crianças, para evitar uma esperança para algumas crianças que estão lá que talvez não possam ainda ser adotadas, né? Então isso é uma determinação aqui da vara de Curitiba. Quando as pessoas começaram a saber que a gente está adotando, elas perguntam: já conheceram a criança? Já escolheram a criança? Já foram visitar? Já foram ir lá? Já foram no orfanato? Já fizeram enxoval? Daí a gente fala que não, que a gente não pode ir, porque isso é falado pra gente, que a gente não pode ir em lugar nenhum, que a gente tem que esperar a juíza determinar. Outra dica importante é: contem para sua família, conversem com sua família, seus familiares e amigos mais próximos, porque é super importante o apoio da família e é muito importante que as pessoas saibam que a gente está vivendo um processo de adoção, porque, né, simplesmente, no nosso caso, nós que estamos interessados em uma criança maior, daí de repente aparece uma criança na nossa vida morando conosco, né? Então é importante que as pessoas saibam e a família também, porque isso, né, tem tios, avós, primos, né, e, enfim, todo esse parentesco aí. Então é uma dica importante. Outra dica, coisas que as pessoas precisam saber. Precisa comprar um calmante pra tomar toda noite. Isso é verdade. Pra dormir, pra se acalmar, porque você fica agoniado, esperando que o telefone toque, que aconteça alguma coisa, que liguem dizendo que encontraram uma criança que está dentro do nosso perfil. Então, assim, a gente fica realmente com isso na cabeça 24 horas, né? Pensando quando será, quando que vai acontecer, será que vai demorar, né? Então, a gente até hoje, na hora do almoço, estava conversando sobre isso, e o Gustavo falou: será que a gente não aumenta um pouquinho a margem da nossa escolha? Realmente, essa fase, depois que acabou o curso, que a gente já fez tudo, até a habilitação, a espera é bem complicado, assim, porque você fica com aquele negócio na cabeça: será que vai demorar muito? Será que é 1 ano? Será que é 6 meses? Será que é 3 anos? As pessoas perguntam, né? O Cris falou agora há pouco: já arrumaram o quarto, já compraram enxoval, já compraram roupinha. Gente, como é que a gente vai fazer alguma coisa se a gente não sabe? Se a criança tem 6, tem 7, tem 3, tem 4 anos. A gente não comprou nada. Tem a ver com ansiedade, né? Porque assim, a gente fica muito ansioso. No nosso caso, nós definimos um perfil que é de 3 a 6 anos, mas pensa, uma coisa é a gente comprar enxoval, preparar quarto para uma criança de 3 anos, outra coisa é para uma criança de 6. E a gente vê muito isso das pessoas assim: já tem gente que já montou o quarto, mobiliou, decorou, já está com o enxoval pronto, e nós pensamos assim, que o melhor a fazer é: vamos segurar essa ansiedade, a gente aproveita esse tempo que é de espera e que é uma espera indefinida, a gente nunca vai saber quanto tempo vai ser, para estudar, para se preparar, para participar dos grupos de apoio, para ler, né? Enfim, a gente assiste muito vídeo, também filmes, porque não adianta querer a gente preparar o quarto. Por exemplo, deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu na reunião que a gente foi, no encontro do grupo de apoio, né? A gente estava lá esperando a coisa começar, as pessoas chegando, a gente observando, assim, né? Casais que a gente já conhecia, a maioria nós não conhecemos, porque isso acontece, é bem comum,
que as pessoas cumprem o curso e as reuniões obrigatórias, e a partir desse momento elas param de ir, assim, isso é bem comum. Então é um ou outro casal que nós encontramos, assim, e muita gente que está entrando no processo e tal. Então a gente tava lá, assim. E aí tem uma figura que nós já falamos sobre ela aqui no nosso canal, que é a Dona Alia. A Dona Alia é uma senhorinha que é a coisa mais fofa do mundo, e ela é uma das pessoas que mais conhece sobre o assunto. Então ela é parte da ONG, né, da GACO, e daí ela estava conversando com a gente, daí ela veio perguntar para nós, assim, vamos fazer, Giovanni? Eu sou a Dona Alia e ele sou eu, tá? Aí ela chegou assim, quanto tempo vocês estão habilitados? Desde o final do ano. Desde quando? Novembro. Então vai demorar. Nossa, mas a gente ficou, como assim? A gente tava esperando que o telefone toque a qualquer momento. Mas o que mais engraçado foi os casais que estavam perto da gente, que todo mundo falou assim, cara, foi tão sutil. Bom, gente, a gente tem que terminar o vídeo agora, porque a gente tem muita coisa pra fazer. O carnaval a gente tem que se preparar pro carnaval. O carnaval vai ser agitado, a gente tem um monte de vídeos, de filmes pra assistir, um monte de séries pra ver. Então a gente tem que parar de falar, porque a gente tem muita coisa pra fazer, tá? Então vamos lá, pular o carnaval com a gente. E não esqueçam de compartilhar nossos vídeos, de curtir a nossa página. Se inscreva, gente. Seria tão legal que a gente conseguisse mais inscritos. Eu vou ter que pôr o óculos aqui, senão não me enxerga. A gente precisa que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. Isso é importante, tá, gente? Estamos esperando vocês lá, tá? E daí mandem seus comentários, suas opiniões, assim, se a gente estiver falando uma bobagem muito grande, pode chamar atenção, que a gente se explica e a gente se corrige. Então é isso, bom carnaval a todos, obrigado por ficar aí com a gente e até a próxima. Tchau. Beijo!